Olá, boa tarde. O Espaço Capixaba de hoje já está no ar ao vivo via satélite para todo o Espírito Santo pela sua TV Capixaba. Nós vamos falar aqui, conversar hoje inicialmente com o Dr. Fernando Costa, presidente do Conselho Regional de Medicina. Fernando Costa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Bom, primeiro há uma pesquisa que mostra como os médicos estão distribuídos por esse Brasil afora. Me parece que faltam médicos em algumas regiões do país. Não é o caso aqui do Espírito Santo, mas no norte e nordeste principalmente, e alguns trechos aí do centro-oeste também faltam médicos, né? Giovanni, na realidade essa pesquisa ela vem mostrar que não faltam médicos no país. Está faltando médicos no serviço público. Sim. Os médicos eles estão abandonando o serviço público pela sobrecarga de trabalho, pela violência que estão enfrentando, pelas péssimas condições de trabalho e pelos baixos salários. Os médicos estão se evadindo do serviço público. Bom, essa evasão não pode favorecer a privatização da saúde no Brasil? Não. Gradativamente? Muito pelo contrário. Eu acho que o que o Estado tem que fazer, o governo, ele tem que criar o plano, a carreira de Estado para o médico. Porque o médico ele precisa ter um bom salário, precisa ganhar bem, precisa ter condições de trabalho, precisa ficar num local só trabalhando, né? E ele ter essa carreira de Estado, como existe no Ministério Público e na magistratura, com certeza esses médicos vão retornar para o serviço público, porque vão ter uma estabilidade. O médico que trabalha lá no Acre vai ganhar o mesmo que trabalha no Tocantins, que trabalha no Espírito Santo, ele vai ter uma ascensão profissional através da sua qualificação, através da especialidade, através do tempo de serviço e através de merecimento profissional. Bom, agora, houve uma época no Brasil em que o promotor público, por exemplo, quase que se envergonhava de ser promotor público, tão baixo salário, e ele dependia, para se deslocar para o município do interior, dependia, por exemplo, de que a prefeitura lhe cedesse uma casa para ele abrigar sua família e tudo mais, quer dizer, dependia de alguns auxílios, como no transporte, né? A prefeitura tinha que ceder carro para a promotoria e tudo mais. Quer dizer, embora hoje ganhando um salário bom, muitos promotores aí no interior usufruem dessa ajudinha das prefeituras, né? Mas os médicos precisam passar por uma reformulação da sua forma de prestação de serviço e existir essa tal carreira de Estado como forma de recuperar a sua vontade de atender ao serviço público? Olha, Giovanni, essas outras categorias, eles se organizaram. Por isso que conquistaram o que conquistaram. E os médicos também estão se organizando, porque se continuar dessa maneira, a cada dia o serviço público vai perder mais médicos. Os médicos eles estão saindo para a iniciativa privada, porque lá eles têm uma tecnologia de ponta, eles têm como pedir exames especializados, ele tem condição de trabalho, né, e tem como melhor atender a população. E no serviço público isso não acontece. Bom, uma das coisas importantes seria a aprovação, inclusive, da regulamentação da emenda 29. Parece que tem alguma notícia em relação a isso. A coisa está andando, né? Foi aprovado no Senado, né? Agora vai para a Câmara. Isso é importante. O recurso fixo para a saúde é fundamental para que se possa fazer do SUS, né, uma saúde pública de qualidade para a população carente que precisa do SUS. Quer dizer, inclusive o presidente Lula, durante a abertura da marcha dos prefeitos, Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, fez uma declaração de que, poxa, afinal de contas, o que é preciso fazer para cumprir para que cada um cumpra a sua parte em relação à distribuição dos recursos. Só que a própria União não cumpre. Quer dizer, estados e municípios podem ser até penalizados se não cumprirem a distribuição de 12% e 15%. Das receitas para a saúde, mas a União não cumpre os 10%. Pois é, isso aí complica, mas eu acho que definindo isso nesse projeto, que já foi aprovado no Senado, definindo na Câmara, o governo vai ter que cumprir o que a lei manda. E outra coisa é o seguinte, nós precisamos também, a população precisa se organizar, precisa ter o controle social, né? A população precisa participar dos seus conselhos municipais, estaduais e cobrar efetivamente dos gestores aonde está indo o recurso para a saúde, aonde a população pode ser melhor atendida, por que a população não está sendo melhor atendida. Quer dizer, tudo isso, o controle social é muito importante nesse momento. Quer dizer, controle social significa a população acompanhando as atividades dos gestores públicos, das administrações e cobrando delas a destinação de recursos, por exemplo. Bom, os dados aqui do Espírito Santo são exatamente quais, doutor Fernando? Olha, Vitória tem um médico para cada 133 habitantes, mas é o seguinte,
problema é que o médico ele mora em Vitória. Né? Então, isso não quer dizer que a população está sendo bem assistida em Vitória, não. Porque, na realidade, 74% dos médicos eles estão concentrados na Grande Vitória. 48% dos médicos moram em Vitória. Por isso que nessa pesquisa, a Serra deu um médico para cada 3.800 habitantes. Porque lá, na Serra, o médico trabalha e volta para... Ele mora em Vitória, ele trabalha, mas volta para Vitória. Então, na realidade, não é isso que acontece na Serra. A Serra tem bastante médico, inclusive tem 3 grandes hospitais, né? E essa pesquisa está baseada aonde o médico mora. Então, Vitória, a maioria dos médicos do Espírito Santo moram em Vitória. Perfeitamente. Bom, doutor Fernando, muito obrigado pelas suas informações. Esses dados mostram que o Espírito Santo tem médicos o suficiente, mas eles não têm, pela análise que a gente entendeu aqui do presidente do CRM, eles não estão perdendo o interesse em atuar no serviço público por causa dos baixíssimos salários. Doutor Fernando, muito obrigado, boa tarde para o senhor. Estamos à disposição, Giovanni. Lembrando que hoje à tarde o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Otto Batista, dá entrevista para esclarecer sobre a operação padrão dos médicos aqui da capital, Vitória. Entre outras argumentações está um documento assinado em 2004 pelo então candidato a prefeito João Coser, que se comprometia a pagar o piso nacional de salários aos médicos, não cumpriu e os médicos agora estão fazendo atendimento padronizado. O paciente que era atendido em 15 minutos vai ser atendido em 40.